Uma das coisas que Jesus muito tratou, foi sobre fé. A personalidade de Jesus, ela tem tudo a ver com uma pessoa íntegra. Ou seja, o comportamento de Jesus em relação aos hipócritas era um comportamento afrontoso, né? Jesus ele afrontava os hipócritas, ele não gostava da hipocrisia, né? Então isso é expresso em toda a Bíblia. E hipocrisia, ela vem carregada de uma série de coisas que, que é uma aparência de fé, né? A pessoa que é religiosa, hipócrita, ela tem uma aparência de fé e ela é carregada de maldades dentro delas. Elas oram muito, elas gostam de se aparecer. E aí sabe o que acontece? As pessoas, elas buscam essas muletas, né? Essas outras pessoas, para poder tentar se conectar com Deus. Sendo que aquele tipo de gente são as piores, porque Deus não está com aquela pessoa, né? Deus não tem compromisso com essa pessoa, porque ela tem uma falsa aparência, né? E ali é onde acontecem muitas das confusões e muita gente acaba não recebendo o verdadeiro nutriente da palavra. Há experiências que você tem que ter com Deus em relação a coisas que Deus pode ter feito na sua vida, te ajudado em algum momento, um momento em que você pediu ajuda, você viu que foi a mão de Deus que agiu, um momento que você fala assim, eu vou abrir minha Bíblia em qualquer página, eu quero que Deus fale comigo, e Deus vai falar com você, né? Naquele momento que você for sincero, como a Bíblia fala, que ainda que sejamos infiel, Deus se permanece fiel. E aí você abre a Bíblia e Deus consegue conversar contigo ali, falar o teu coração. Não quer dizer que você vai abrir a Bíblia e fazer tudo que está ali. Só um tolo vai fazer isso. Isso é uma religiosidade, não é dessa forma que funciona. Mas quando você é uma pessoa que sabe a forma como Deus fala, porque você é acostumado a estudar, você é acostumado a ler a palavra, você sente que foi Deus que falou no seu íntimo, né? E ele fala palavras justas, ele fala um caminho correto, ele te dá segurança naquele momento que você está sendo perseguido, né? Através da palavra, que é a espada do Espírito Santo, é sua arma de defesa e ataque contra as ciladas da vida. Você, quando abre a palavra, você já pede a direção e ali você vai lendo, você, num momento às vezes você não vai entendendo nada, daqui a pouco parece que de alguma forma Deus se conecta com você e começa a te fortalecer e começa a te dar proteção naquele momento, seja um medo espiritual, seja uma perseguição física de alguém que quer te causar um mal, né? E aí você está clamando a proteção de Deus. É quando diz assim, o Davi diz assim, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro vem dos céus e da terra. Ou seja, você começa a ter uma confiança além dessa vida. Você começa a ter uma confiança inabalável, né? Você imagina lá o soldado que vai para a guerra e ele olha e está vendo muitas baixas, ele sabe que possivelmente chegou o dia dele, né? Ou chegou o dia que ele pode voltar. Então, irmão, se a gente tem coragem para viver, a gente tem que ter coragem para morrer também. Infelizmente, há circunstâncias na vida em que a gente é colocado, a gente não pediu para estar ali, ou seja, a gente não tentou a Deus. Eu não peguei, me despenquei do Brasil e falei assim, vou lutar a guerra na Ucrânia. E não escutei conselho de ninguém e vou a si mesmo. Não é assim que funciona. Assim você está tentando a Deus. É para isso que existem essas informações na Bíblia. Para você não tomar uma atitude que você está dando passos sem Deus. Você está dando passos de loucura, né? E ainda assim Deus ainda consegue às vezes te proteger. Quando você cai em si, que você tomou uma ação errada, e às vezes você toma ação errada e Deus te protege. Foi quando aconteceu com Pedro. Ele tomou uma ação errada, ele cortou a orelha do cara, não era para ele ter feito aquilo. Jesus teve que fazer um milagre. Aquele cara deve ter ficado abismado com a orelha dele sendo colocada de volta. Ou talvez Deus não quis que ele percebesse que aconteceu um milagre. Pode também ser para que, né, que nem tudo que Deus faz ele quer que todo mundo saiba. Existem coisas que ficam ocultas, né? Tem até um texto que fala que quando eles procuravam Jesus, a quem vocês buscais? A Jesus. Eu sou,
né? Eu sou. Quando ele falava isso, os soldados caíam por terra, né? Então, aquilo ali tinha um propósito de só Jesus ser levado e os discípulos serem deixados, né, para fugir, porque isso era um cumprimento bíblico. Ferereis o pastor e as ovelhas serão dispersas. E o próprio Pedro lutou contra esse argumento. Não, não vou te deixar, não vou te deixar, não vou te deixar na rebeldia. E Jesus falando que deveria ser daquela forma. E ele indo contra, né? E aí o que acontece? Ele toma atitudes bruscas. No final, o que acontece? Ele atropela tudo. Ele, ele nega Jesus com blasfêmia. E depois chora amargamente. Porque Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, né? Ou alguma coisa assim dessa forma. Pode ser, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se entende muito bem, mas algum acontecimento iria ocorrer naquele momento e Pedro ia se lembrar. Essa parte do galo cantar não estava determinada para acontecer. Ela simplesmente surge por conta de uma ação rebelde de Pedro, né? Ela simplesmente surge. Jesus cria uma situação profética que iria acontecer. Acabou, ele falou, vai ser assim, o mundo vai se contorcer para que aquela situação ocorra. É a ordem de Deus, não acabou do Filho de Deus, é a ordem. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida não estavam previstas, às vezes, para acontecer. Foram coisas que a gente se colocou ali. E ali existem muitas e muitas formas de você se conectar com Deus. Primeiro, que quando a gente está no mundo físico, a gente está com pensamentos materiais, pensamentos humanos, né? Fora as nossas necessidades humanas, os nossos problemas da nossa própria natureza, que a gente precisa conter. Então, quando Jesus falou assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já tem um caminho. A palavra tem poder de santificar. A palavra é a verdade. A palavra te limpa. A palavra tem força. Né? Ele já fez isso talvez porque sabe que o ser humano não sabe orar. O ser humano não entende. Quando ele fala isso, ele fala da maioria das pessoas. Você vai ver poucas pessoas sendo citadas como alguém que buscava a Deus de todo o coração, que conseguia ver coisas proféticas, né? Até antes de acontecer, que conseguia ser usado e que também foi chamado para aquele ministério, que também tem isso. Tem que ter o chamado e se você não tem o chamado, você pode se colocar à disposição de Deus, que Ele vai ter como usar você, não da forma que você quer, talvez, mas da forma que Ele quer. Você pode buscar os melhores dons, você pode buscar os dons e Deus, quando você estiver preparado de verdade, Ele pode te conceder, porque a questão é se ter um preparo espiritual para enfrentar certas situações. Você pode ver que quando fala no livro de Apocalipse, fala assim, aquele que tem sabedoria, que entenda, porque nem todo mundo tem sabedoria espiritual. Você pode estar lendo aquilo ali, entendendo de uma forma, sem a sabedoria dada por Deus. Aí, quando vem uma pessoa que realmente tem uma sabedoria, ela consegue desenvolver aquilo de uma forma que realmente acontece, né? E que mostra bem a realidade, e não é uma forma manipulada, né? Então, como você vai saber que realmente aquele cara tem a sabedoria de Deus? Aí que vai entrar os critérios ali da palavra, as discussões, os debates, os mestres da igreja, né? Porque pode também se colocar nesse posicionamento espiritual pessoas que levam você para uma derrota espiritual, para até para o fim da sua vida, né? Como tem fanatismo no mundo todo aí, que tira a vida de pessoas, né? Pessoas que são... O ser humano, muitas vezes, ele pode ser manipulado de uma forma que ele está ali vivendo um êxtase em uma religião, mas está completamente enganado por pessoas que estão querendo fazer mal, né? Ou também são loucos que acham que aquilo é daquela forma. Mas a questão é, uma vez que você teve uma resposta de Deus, você não é mais a mesma pessoa. Uma vez que Deus falou com você, você sabe que Deus fala de verdade. Você teve uma prova de fé. Talvez muitas pessoas não tenham tido essa prova.
mas você teve essa prova. Então você sabe como é buscar Deus. Só que você acaba se dispersando para outras coisas. Como na parábola do semeador diz que os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas e as cobiças sufocam a palavra. Ou seja, vai sufocar tudo que você aprendeu, vai sufocar o mundo espiritual, porque os seus desejos, eles estão fora das escrituras. Não significa que você vai parar a sua vida toda e só vai falar de Deus, só vai falar de Bíblia. Você tem uma vida, você tem sua família, você tem coisas a serem feitas na vida. Mas você tem prioridades espirituais que são muito mais importantes, mas que você não pode nem deixar de fazer algo, uma, e nem deixar de fazer a outra. Tanto que a Bíblia fala que o casado cuida da sua família, das coisas do lar e tal, e também da fé, e também das coisas da igreja, né? Mas ele não tem como ser exclusivamente da igreja, porque ele tem a sua família, e quem não faz o bem pela sua família negou a fé. E se torna pior do que o incrédulo, porque ele dá um mau testemunho para o mundo. Então, uma vez que você teve uma palavra de fé, você estava lá, você quando está desempregado, você que é uma pessoa de fé, como você age? Você não é uma pessoa qualquer. Você tem o Espírito Santo. Você não é, não estou querendo manipular a tua forma de pensar, como algumas religiões fazem para tomar o seu dinheiro. Mas você não é uma pessoa qualquer. Você foi selado. Você recebeu uma informação de fé. Você recebeu a verdade. Enquanto você recebeu essa informação, o mundo todo tem sede por isso e não sabe. O mundo todo, talvez, muita gente, né, a maior parte, não recebeu essa revelação. Não recebeu esse compromisso, não sabe nem abrir a Bíblia para se alimentar da palavra. Mas você tem o caminho, você sabe. Você tem a oração, você um dia já experimentou isso. E por que não viver isso sempre? Porque você que está errado na situação. Se estamos infiel, Deus se permanece fiel. O momento que se determina, daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente eu vou ler, eu vou estudar, eu vou permanecer da forma que eu era antes, da forma que eu tinha força espiritual antes. E talvez você hoje esteja mais maduro porque os anos se passam e você tem uma certa maturidade. Ainda mais se você é cristão, você tem uma forma de ver a vida diferente. Existem pessoas que se perderam de formas absurdas, gente. Existe gente que estava aqui vivendo a fé e agora está na vida do crime. Talvez se ela fosse um ateu no passado, ela não chegava ao fundo do poço que ela está hoje. Ela está na vida errada, ela tirou vidas, ela fez isso, fez aquilo. E estava na igreja. Não estou dizendo daquela pessoa que estava na igreja quando era pequeno, que não conhecia a fé. Estou falando de pessoas que conheciam a fé. Eu conheci um cara que pregava, que estava na igreja, que falava, a gente chegava na praça, conversava com a gente. E certa vez eu entrei dentro de uma comunidade e vi ele liderando o crime. E quando ele me viu, ele abaixou a cabeça. Porque ele sabe que eu conhecia ele quando ele estava com a Bíblia na mão. Ele sabe que eu conhecia ele quando ele pregava, quando ele botava uma caixa de som e ficava com o microfone igual um tagarela pregando. Mas era aquele tagarela de Deus. Era aquele dali da caixa de som com o microfone tentando ajudar a vida das outras pessoas, ou de Deus. A não ser que ele estivesse ali numa hipocrisia querendo se aproveitar da fé das pessoas. Mas o que eu vi ali era alguém que estava com orgulho de estar com a Bíblia, que estava tentando uma forma de viver diferente, que era muito melhor do que estar na vida errada. E quantas pessoas a gente perdeu para a criminalidade? Você sabe que até os criminosos, eles não querem que uma criança esteja. Eles não querem que os filhos deles estejam ali. Eles entendem que aquilo ali é um caminho sem volta, né? Muitos até gostam de receber uma oração. Às vezes, as pessoas se colocam numa situação da vida que elas mesmas estão presas. Elas não sabem que elas, né, têm liberdade. Elas não, talvez elas tenham a sua família ali. Imagina, você é ameaçado de morte, você tem a tua família. E você vai ficar com medo de fazerem mal à sua família. E você não pode pegar tudo daqui e ir para certo lugar porque você não tem condições de fazer isso. O que acontece? Você fica ali até o dia da sua morte, né? Rezando para que não aconteça com a sua família, que aconteça com você. É assim que a vida funciona.
ela não é como nos filmes, ela é uma realidade, né? Então, já aconteceu coisas na minha vida impressionantes, de situações que eram para dar totalmente errado, de pessoas que vinham te fazer um mal e chegar e Deus quebrantar aquela pessoa, a pessoa te abraçar, né? Uma situação que você... Eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu falo, Deus, eu não busquei isso. Não busquei isso, tá nas tuas mãos. Se tiver que sofrer as consequências, eu vou sofrer. Sou macho, pô, eu sou homem. Eu sou homem como Jesus era homem. A gente tem que entender que o evangelho não é passar a mão na cabeça das pessoas, não. Vocês têm que entender que evangelho pode ter sofrimento, pode ter época de sofrimento gravíssimo, né? Ontem, uma moça com uma motinha elétrica, né, foi derrubada na rua, o ônibus passou por cima da cabeça da menina. E as pessoas espalham esses vídeos pela internet. E eu fico pensando, tem gente que fala, não, eu não gosto de ver essas coisas. Também não gosto de ver essas coisas. Mas a realidade nua e crua, mostrada, ela mexe muito com você na sua forma de ver a vida, de ver o mundo. Porque eu sempre falo, a rua é perigosa. As pessoas saem de casa com os problemas e às vezes tomam atitude na rua e às vezes com maldade tira a vida das outras. O que você pensa que às vezes foi só um acidente, foi um ato de alguém contra uma pessoa. Não estou dizendo que foi esse caso, mas eu sei que existem casos em que pessoas fazem maldade. E a criancinha, que era até filho de um comediante, imagina que a criancinha partiu também, mas imagina a cena daquela criancinha vendo a cabeça de sua mãe esmagada. Sabe? É uma tristeza e acontecem outras e a humanidade está totalmente insensível, porque isso não muda as leis de trânsito, isso não muda nada nesse país. Vão acontecer outros com outros com outros e a gente só reza para não acontecer na nossa família. Porque a gente vai vendo essas coisas ocorrendo e nada muda. Os cidadãos continuam sendo irresponsáveis, continuam dirigindo alcoolizado, continuam com o celular na mão, continua um querendo engolir o outro, é uma velocidade que ninguém se respeita, é agressões, é gente disposta a pisar na cara do outro. E muitas vezes pessoas que tiveram na igreja, pessoas que andaram com Jesus, que hoje estão aí perdidas, que hoje são pessoas agressivas, são pessoas arrogantes, são pessoas que Deus não quer nem mais perto dele, não quer nem mais estar perto dele, de tantas maldades que ele faz, porque Deus é justo e ele tem que fazer justiça com os injustiçados que você faz injustiça. E você um dia vai ser alvo, porque o diabo está colocando a sua vida contra Deus, que é isso que ele faz, e você permite. E você permite com as suas ações, sabe? E o mundo é dessa forma. E aí, você tem conexões com Deus. Você teve pessoas na época de Paulo lançadas na cova dos leões com as suas famílias. Então, é porque eu estou passando isso, porque eu estava na igreja e não consegui um emprego, então Deus não me honrou, não quero saber desse Deus. É muita tolice pensar dessa forma. Vendo que o mundo, né, vocês não são crianças. Se a gente tiver que enfrentar uma guerra com os Estados Unidos aqui, alguma situação dessa, pode acontecer que a gente está vendo o mundo todo sendo abalado aí. Se a gente tiver que enfrentar isso, Deus tem que ter te preparado. Você tem que estar preparado para passar anos, situações de fome, situações de difíceis, dificuldade financeira, né? A gente tem pessoas muito frágeis, a gente tem pessoas com problemas de depressão, problemas, a gente tem pessoas frágeis, né? E a gente tem muita coisa a se construir através da fé que poderia fortalecer. Muita gente que morreu, muita gente que tomou atitudes erradas na vida, que com a fé, com Jesus no coração, pensaria duas vezes, não faria daquela forma, né? Porque a gente já tem os nossos momentos rompantes que a gente faz coisas inconsequentes. E se a gente fosse pagar por essas coisas, se as coisas realmente fossem à frente, a gente nem estaria vivo. Todo mundo teve seus momentos errados, né? Só que tem gente que
o momento dela não foi perdoado. Aconteceu a coisa, a consequência veio de imediato. Elas não tiveram a mesma sorte. E nós estamos vivos aqui. Lógico que nós, como cristão, nós temos perspectiva de vida além dessa vida. Só que enquanto nós estamos aqui, a gente tem que cultivar a fé. Enquanto nós estamos aqui, a gente pode desfrutar de uma dimensão espiritual, né? Num lugar, um pasto verdejante aqui, ó, como no Salmo 23, né? Um local ameno, como Davi fala, né? Caem-me as divisas em lugares amenos, ou seja, nesse lugar eu não sou autoridade, eu não sou o rei. Nesse lugar eu sou uma pessoa simples, que não tem patente, que tem com que ser como uma criança, né? Que é como uma criança nos braços de Deus. É isso que a gente tem que entender, que existem áreas de conforto, que existem pessoas que tiveram um contato tão grande com Deus que até o pavor da morte não lhes atormentou, das condições espirituais que chegaram. E você estar com Jesus é a melhor coisa para você enfrentar qualquer desafio. Você vai para uma guerra, você não procurou aquela guerra, infelizmente você vai estar ali, quem que você vai pedir a proteção? Escuta as histórias aí de pessoas que pediram a proteção de Deus. Escuta as histórias. Viver ou morrer, para todo mundo acontece. Quando você olha e se depara que aquela pessoa era um homem bom, aquela mulher era uma mulher boa e morreu, o que difere ela de você? Talvez ela merecia mais viver do que você, mas não cabe a você fazer essas escolhas. Essas escolhas estão no planejamento de Deus. Porque um vive, porque um morre. Ele tem o controle. Ele tem o que oferecer além dessa vida. E a gente só pode acreditar no plano de Deus, na justiça. Porque a gente entrou aqui nesse mundo sem conhecer nada. A gente chegou no mundo pronto. Fomos cuidados, fomos carregados no colo, fomos protegidos dos perigos, até que nós tivéssemos a nossa própria proteção. E aí o homem agora acha que pode ter asas e voar e pisar em todo mundo, porque ele se acha que aprendeu muito, que conhece mais do que tudo e que ele é o melhor de tudo. E na verdade, quando a gente morrer, a gente vai ver que a gente é só a mesma coisa que outro ser humano era. Tivemos uma breve história, tivemos alguma consideração no mundo, contribuímos com alguma coisa e agora nós fomos. E para onde vamos? Porque quando você tem nada mais, não tem mais vida, de que vai se gloriar? Mas quem tem Cristo tem esperança de vida eterna. Ele sabe como, tão certo como o nome da mãe, como o nome do pai, como o nome dele, de que aquilo que ele vive com experiência com Deus é uma realidade e ele tem alguma esperança. Por isso, ele não é completamente, fica completamente desesperado.